Ilustres amigos do canal, tudo bem? O mercado está jogando a toalha e eu acho que você deveria segurar essa toalha e aproveitar. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. As expectativas do mercado interno e internacional para que você entenda esse movimento de altíssimas taxas no Tesouro Direto em patamares recordes nos títulos, principalmente Tesouro IPCA. Vini Invest, o único canal do YouTube com vídeos diários e que responde todos os seus comentários, mas faça de forma separada, 2 ou 3 comentários juntos, o YouTube não me informa. E vamos ao vídeo sem enrolação. Uma matéria que saiu muito interessante no site Infomoney. Diz assim: Haddad, eu sinto muito, mas estou jogando a toalha. Primeiro ponto que eu quero te pedir, faça comentários no sentido técnico, comentários no sentido político, a favor ou contra alguém, serão excluídos. O importante aqui é nós entendermos como que a política influencia na economia para que você possa aproveitar. Vamos ter um pouco aqui de maturidade econômica. O subtítulo da matéria diz: eu sei que está difícil e também não vejo luz do outro lado do nevoeiro. Só que a parte principal está aqui. Mas como investidores brasileiros, o que nos resta é pegar a toalha jogada pelo mercado. Vamos entender um pouco melhor essa matéria que saiu e que eu acho que é interessantíssima, porque ela vem trazendo um relato bem equilibrado para que você, investidor, entenda o que nós estamos passando, principalmente nas últimas semanas, esse movimento de volatilidade. Vamos começar falando então pelo mercado internacional, porque diz: os Estados Unidos são a principal economia do mundo e lá a questão está mais tranquila do que aqui. Como assim, Vini? Veja, olha o parágrafo aqui. A inflação ao consumidor ficou estável em maio. Em outras palavras, deu a sensação de estar controlada com o dado mais recente que foi divulgado nesse mês de maio, sendo que no mês de abril tinha sido uma alta, então trouxe expectativa positiva, porque ela veio abaixo do esperado, segundo o consenso do mercado, que projetava uma alta de 0,1. É bem verdade que de 0,1 para 0 não é muita diferença, mas o detalhe é a expectativa. Quando você tem uma expectativa mais positiva, o mercado reage imediatamente, ainda que a realidade ainda não seja essa, mas é a expectativa. Mais do que isso, lá nos Estados Unidos, o famoso payroll, que é um dado de mercado muito acompanhado na economia americana, indicou que o país criou, olha aí, 272 mil vagas de emprego, sendo que o consenso era de 185 mil vagas. Traduzindo para você, foram 93 mil vagas a mais do que a projeção inicial. E o que isso indica? Uma economia ainda muito aquecida, ainda muito robusta a economia americana. Resumindo para você o cenário internacional, tá aqui: inflação melhor, situação que eles chamam de pleno emprego, é aquele nível de desemprego ali abaixo de 4%, economia com crescimento. Cenário externo nos Estados Unidos, em que pese existirem rachaduras, no curto prazo não vem indicando que vai despencar. E mais do que isso, vamos ser muito sinceros, nós temos uma eleição lá em breve e eu não acredito que vamos ter surpresa nesse curtíssimo prazo, nos próximos meses. É por isso que ele fala que nós estamos aqui com um gostinho de good looks, ou seja, os famosos cachinhos dourados para que nós tenhamos aí a renda variável disparando. E é o que aconteceu no mercado americano. Estamos falando claramente do famoso pouso suave ou soft landing da economia. Ela vai desacelerando gradativamente sem maiores impactos. E isso fez a Bolsa Americana renovar máximas atrás de máximas. Só que tem um detalhe, isso é lá nos Estados Unidos. Agora nós vamos falar aqui do Brasil. Só que antes, dá aí aquele super like, porque esse vídeo aqui é diferenciado para você entender que às vezes notícia ruim do ponto de vista política e econômica
pode ser excelente para você, investidor. Foi isso que eu quis dizer quando essa reportagem ressaltou que o mercado jogou a toalha. Quando o mercado joga a toalha, significa que ele está desistindo. E quando o mercado está tão pessimista, é aí que as oportunidades aparecem. E eu vou te explicar. Continua a reportagem dizendo que os ativos de risco no mundo, ou seja, o mercado então acionário, e aqui ele dá um destaque especial para a Bolsa Americana, subiram de forma considerável, vibrando indicadores muito positivos. É o que eu te falei, Bolsa Americana renovando máxima atrás de máxima, principalmente aí no SP 500. Mas Vini, como ficou o Brasil? E ele diz, amargou então algumas derrotas. O nosso dólar subiu, está em torno de 5,40. A nossa bolsa caiu, está entre um dos resultados piores comparados com outras bolsas. E os juros futuros, que a expectativa de juros lá na frente está com tendência de alta. E aí você pensa, Vini, então é o caos tomando conta. Não é bem isso não. Veja, vamos entender um pouco mais como é que isso daí pode ser importante para você. A matéria diz aí que alguns agentes do mercado acabaram então se frustrando, porque estão vendo então que a expectativa, volto a dizer, expectativa é que o Estado não vai reduzir gastos. Aqui eu quero fazer uma pausa para você, para que você entenda novamente. Expectativa é disso que o mercado vive. Então o primeiro cenário é esse cenário. O mercado está com a expectativa de que não vai ter qualquer tipo de corte de gasto, ou mesmo anúncios nesse sentido. E então, o mercado vai precificando um cenário cada vez pior e solta algumas manchetes como essa. Haddad diz que o Brasil é uma encrenca e difícil de administrar. Isso traz impacto direto nas taxas pagas pelo governo no Tesouro Direto, que semana passada atraíram realmente aí as melhores taxas históricas, principalmente para o IPCA 2029. Chegou a 6,49, o famoso 6,5 que muita gente estava esperando. Mas vamos continuar para você entender esse cenário. Então a matéria diz, o tal senhor mercado parou de fazer as contas e simplesmente está largando o taco, jogando a toalha e desistindo. Esta é a mensagem por trás dos números que aparecem na tela. Presta bastante atenção agora para você entender um pouco melhor do que ela quer dizer. Fernando Haddad, o ministro então, que é o bastião da responsabilidade fiscal, aquele que é o principal representante em conciliar as receitas com as despesas, está dizendo que tem enfrentado dificuldades. E ele diz, não consegue ser esse herói que não usa capa. Com ele ou sem ele, os preços caíram de qualquer forma. E por que o mercado jogou a toalha? Aqui é que é o ponto principal. Então entenda, o mercado entende que não vai ter cortes. Esse é o cenário. E a economia americana está boa. Esse é o cenário mais provável para o mercado. Qualquer anúncio, vou dizer anúncio, de que vamos ter redução, cortes, principalmente aí em programas sociais ou em despesas, isso pode mudar completamente a expectativa do mercado e fazer com que essas taxas que estão nas alturas por esse momento de pessimismo, elas comecem a cair e você, investidor, deixe de aproveitar esse movimento. Volto a repetir, esse é o cenário provável que diz a reportagem. É isso que você tem que compreender. Soft landing nos Estados Unidos, ou seja, uma aterrissagem suave da economia americana e a manutenção atual dos gastos no Brasil. Esse é o cenário mais provável. Eu vou te mostrar dois outros ainda. Ele diz, eu não sou pago para ter opiniões políticas. E aí ele traz aqui uma visão dele. Como otimista incorrigível, prefiro seguir aquilo que parece ser positivo, tomar o cenário como dado e de alguma forma tentar ganhar dinheiro como isso. Meus amigos, esse é o ponto principal. Não adianta aqui você ficar discutindo política de um lado ou de outro, mas pensar como é que eu e você podemos ganhar dinheiro com essa situação. É por isso que eu excluo diversos comentários políticos, porque não agregam em nada na sua forma de trazer dinheiro. E ele diz,
É aqui justamente onde encontrei o quê? Algo positivo. Para nós, eu e você, alocadores de capital. E aonde é que está essa oportunidade? Os prêmios de risco abriram muito. O que ele quer dizer com prêmio de risco? As oportunidades que você tem, principalmente no Tesouro Direto, com essas taxas que estão lá nas alturas. Vini, pode dar um exemplo? Tá aqui para você. Se você tiver paciência, paciência é você ter tempo. Eu falo isso aqui no canal. Qual seria o prazo? 4 a 5 anos para você saber esperar. E estômago? Estômago para quê? Para aguentar volatilidades nos títulos mais longos. E ele diz isso. Você pode ser o quê? Muito bem remunerado por tomar o risco. E eu concordo plenamente com essa parte. As NTs, NBs, que são os tesouros IPCAs, para você entender, com taxas de 6,4 e pré-fixado a 12, ele está dizendo que estão muito interessantes. Essas são as oportunidades. Eu, particularmente, prefiro IPCA principal em relação a pré-fixado. Acho até que se tivermos uma queda de juros ou uma expectativa de queda, o pré-fixado para 1, talvez para 2 anos, renda bem mais, porque ele só tem a taxa e quando ele desaba, ele te entrega mais. Agora, quando olhamos para prazos mais longos, 4, 5, 10 anos, para mim o IPCA é melhor. Só que eu te disse que ia trazer 2 outros cenários. Vamos para o cenário pior de todos, aquele cenário pessimista. E você já sabe, se o cenário piora, significa que oportunidades aparecem. E ele diz, pode ficar pior? Sim, e de forma considerável, inclusive. Mas é inegável que os preços já aparecem muito bons em alguns casos. Veja, o que ele está dizendo é, se o cenário piorar, em outras palavras, se os gastos, ao invés de caírem ou estabilizarem, eles aumentarem. E mais do que isso, se o cenário nos Estados Unidos piorar, por exemplo, se tivermos lá uma situação de recessão, ao invés de um soft landing, o que aconteceria? As taxas iriam disparar. Só que ele diz, eu costumo brincar que no Brasil parece, vamos voltar para cá, no Brasil parece que existe uma granada armada e com pino escapando. E alguém pode pulsar esse troço a qualquer momento. Dizem que foi mais ou menos assim no governo da ex-presidente Dilma. Talvez seja, só que eu acho que nós estamos muito distante desse cenário. Vou repetir, muito distante desse cenário extremamente pessimista. E você vai me perguntar por quê? Eu vou te explicar. Há certo tempo, eu ouvi de uma consultoria política que qualquer cenário de impeachment tem que passar por 3 fatores importantes. Anota aí, 3 fatores importantes. Só que antes, dá aí aquele super like, porque esse vídeo é um vídeo diferenciado para você. E todos os dias, vídeos novos no canal. Primeiro fator, uma economia destruída, uma economia arrasada. Se você olhar lá na época da Dilma, nós tivemos juros nas alturas, taxas explodindo, uma economia muito ruim. Segunda questão, uma população que vai às ruas e que começa a lutar, a reclamar, a mostrar a sua indignação. Também não temos esse cenário. E o terceiro ponto que eu diria, perda do apoio político. Isso geraria, sim, a questão do impeachment. Então, para esse terceiro cenário, em que pese ele diz, pode acontecer, até pode, mas ele não parece tão provável assim. E aí ele diz, eu sei que está difícil, eu também não estou vendo luz do outro lado, mas como investidor brasileiro, o que nos resta é pegar a toalha do mercado. Em outras palavras, se o mercado está pessimista e está jogando a toalha, é hora de você pensar, segurar essa toalha e aproveitar. Quanto mais pessimismo, mais a taxa aumenta e você, investidor, pode aproveitar esse cenário. Agora, para encerrar, eu falei que ia trazer o terceiro cenário. E o terceiro cenário seria um cenário de extremo otimismo. O que seria isso? Anúncios de cortes, anúncios de verificação das contas com mais um cuidado especial nessa parte fiscal. E mais do que isso, a economia americana não tendo um soft landing, mas já levantando de novo para um novo voo em termos de crescimento do PIB, de desemprego baixo. Enfim,
esse seria um novo cenário que nós teríamos. Agora, veja, esse cenário não é o cenário mais provável. O mais provável eu falei no início desse vídeo. E se você quer realmente entender em detalhes, eu presto um serviço de mentoria financeira. Eu vou deixar o link aqui no alto e nós fazemos uma videoconferência de 1h30, detalhando todo esse cenário macroeconômico para você, passando informações para vocês sobre os investimentos e mais do que isso, auxiliando a você, investidor, não entrar em fria com aquelas propostas indecorosas de assessores de investimento. Clica no link ou então na descrição desse vídeo e você vai entender um pouco mais. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus. Me diga, quais dos 3 cenários você acredita mais? Otimista, pessimista ou aquele cenário que nada vai mudar? Um abraço e até o próximo vídeo.